Então você acha que só porque você é hipertenso que basta tomar qualquer remédio para pressão que pronto, está resolvido. Não, não é assim que funciona. Existe toda uma ciência, existe toda uma arte para escolher qual o melhor remédio para o paciente. É mesmo, é? Se você é hipertenso, eu vou levar em consideração vários fatores. E nesse vídeo eu vou falar aqui para vocês quais são esses 10 fatores que podem influenciar na minha tomada de decisão em qual remédio que eu vou escolher para vocês. Então, se você se encaixa em alguma dessas 10 situações, vale a pena ficar nesse vídeo, você vai entender qual o melhor remédio para essa situação e qual aquele que você não deve utilizar. Nesse vídeo que eu estou deixando aqui no cards, eu mostrei para vocês como eu faço o diagnóstico de se o paciente é hipertenso ou não. E hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço para escolher o melhor remédio, de acordo com cada situação. Porque assim, para vocês talvez seja, é hipertenso, passa aí uma losartana, passa um captopril. Não é assim que funciona não. Porque os medicamentos têm uma propriedade que a gente chama de efeito pleotrópico. Você não entendeu nada? De uma forma mais simples que eu vou falar para vocês, são efeitos adicionais do remédio. Então, por exemplo, se você vai usar um sabão em pó, o sabão em pó, a função dele é o quê? Lavar. Mas além de lavar, ele pode vir com amaciante, ele pode melhorar o cheiro, ele é melhor para roupa pesada. É a mesma coisa remédio para pressão. O remédio da pressão, a função dele é baixar a pressão. Então, todos que eu vou falar aqui vai ser baixar a pressão. Mas ele vai ter aquele quezinho a mais, aquela vantagem adicional que para determinada situação vai valer a pena. Então bora lá. E o primeiro, jovens. Pessoas jovens se dão muito bem com o uso de beta-bloqueador. Beta-bloqueador, eu não vou ficar repetindo toda hora, eu vou falar aqui a primeira vez, depois não falo mais, tá bom? Beta-bloqueador, vamos lá. Propanolol, atenolol, carvedilol, bisoprolol, metoprolol, nebivolol. Esses terminam em LOL. Tá bom? Então, por exemplo, quando eu estiver no vídeo aí falar de atenolol, falar beta-bloqueador, você já sabe a partir de agora para não ficar repetitivo. Por que esses medicamentos são bons para jovens? Porque eles vão atuar lá no coração, diminuindo a frequência cardíaca. Normalmente jovens têm frequência cardíaca mais alta. Então, quando eu uso um medicamento como esse, eu vou ajudar a reduzir a frequência cardíaca, e a frequência cardíaca está relacionada sim com a sua pressão arterial. Então eu acabo tendo esses dois benefícios. Normalmente são pessoas que têm um coração mais acelerado. Então, normalmente, paciente jovem, a gente vai usar beta-bloqueador. Bora agora para o oposto. Paciente idoso. Qual o melhor medicamento para beta-bloqueador? Qual o melhor? Não, vamos falar logo qual que é o pior. Ora, se para o melhor para o jovem beta-bloqueador, para o idoso é o inverso, o pior é beta-bloqueador. Não entendam, pelo amor de Deus, não quer dizer que idoso não pode usar beta-bloqueador. Pode. Porque, por exemplo, se o paciente tiver um problema cardíaco, ele vai acabar tendo que usar. Mas se eu estiver pensando só em tratar a hipertensão, não vou usar beta-bloqueador. Porque beta-bloqueador pode aumentar o risco dele ter quedas, ter hipotensão postural, aquela pessoa quando fica em pé, aí dá tontura e pode desmaiar, pode cair, fraturar um osso. Então realmente não é a melhor opção. Qual seriam as melhores opções? Aí eu gosto muito de bloqueadores de canais de cálcio, como por exemplo a alodipina, nifedipina, né? Por quê? Porque ele atua muito na pressão sistólica. Então aquela pessoa que tem pressão muito alta, ele atua melhor na alta do que na baixa. Losartana, os BRAs como losartana, telmisartana, candesartana. Os IECAs como captopril, enalapril, lisinopril. Então esses medicamentos seriam os melhores para os pacientes idosos. O terceiro eu já dei spoiler, que são os pacientes cardiopatas. Aqueles pacientes que têm problema no coração, como por exemplo o coração grande, como já tem placa de gordura no coração, paciente que já infartou. Esses pacientes, eles vão se dar bem principalmente com dois tipos de medicamentos. 3, vamos colocar aqui. Os IECA, como por exemplo o captopril, enalapril. Os BRA, como a losartana, telmisartana, valsartana. E beta-bloqueador. Mas, doutor Cota, o senhor acabou de falar que beta-bloqueador não é bom para paciente idoso. E meu pai, que já infartou, é idoso. E agora?
É por isso que não pode levar a ferro-fogo. O médico aí vai pesar o risco e o benefício. Então veja, é um paciente que já é um problema cardíaco, já tem um problema cardíaco, ele vai se beneficiar muito, porque vai ajudar a reduzir a mortalidade desse paciente em alguns casos. Só que aí, claro, a gente começa com cuidado, começa com doses pequenas, vai aumentando ao pouco. Então veja que às vezes um paciente ele tem vários problemas juntos e vai acontecer muito isso. E o médico vai ter que escolher qual o melhor para aquele determinada situação em vista do maior problema que o paciente tem. Paciente que tem asma. O paciente que tem asma fica à vontade para usar qualquer remédio. Eu deixei ele aqui por causa de uma única questão. Você que tem asma e tem hipertensão deve evitar de usar beta-bloqueador, como por exemplo atenolol. Atenolol ali é o pecado para você. Atenolol, carvedilol. Existem beta-bloqueadores que são, vamos dizer assim, menos pior, como bisoprolol, mas ele deve ser evitado a todo custo, a não ser em casos mesmo de exceção. Exemplo, o paciente que ele é cardiopata, que precisa do beta-bloqueador, mas ele tem asma. Aí não tem jeito, a gente vai ter que acabar usando, não é verdade? É verdade. Quinta situação, pacientes que reclamam de perna inchada. Você que tem perna inchada e tem hipertensão, vamos falar logo qual que é o pior. Você não deve usar os bloqueadores de canal de cálcio, como nifedipina, como alodipina. Esses aí são campeões para inchar o pé. Tem alguns que incham um pouco menos, mas ainda assim incha, como o levalodipino, o nitrendipino, como o lercadipino, mas incha. Esse bicho aí terminado em pino tem alta chance de inchar seu pé. E aí você vai pensar: Doutor Cota, se tá inchado o meu pé, é porque eu tenho retenção de líquido. Então o melhor para usar é diurético, não é verdade? Errou! Por incrível que pareça, a maioria das pessoas pensam isso, inclusive eu já vi médico pensando assim, mas não é assim que funciona. Os melhores medicamentos nessa situação são os IECAs, como o enalapril, e os BRAs, como a losartana. Por quê? Porque esses bloqueadores de canal de cálcio, eles dilatam a artéria, mas não dilatam a veia. A conclusão, desce mais sangue e tem dificuldade, já que desceu muito sangue para sua perna, tem dificuldade para voltar. E os IECAs e os BRAs fazem uma dilatação na veia, o sangue volta e melhora o inchaço. Claro, pode ser usado diurético? Pode sim ser utilizado diurético, eu mesmo utilizo como estratégia. Mas os melhores remédios para quem tem inchaço no pé, colocaria ali a turma do enalapril e a turma da losartana. Chegamos agora à turma dos ansiosos. Qual é o melhor remédio para o ansioso? Sem sombra de dúvida, beta-bloqueador. Inclusive, eu tenho pacientes que acham que, por exemplo, atenolol, propanolol é utilizado para tratar a ansiedade. E não. Esses medicamentos não servem para tratar a ansiedade. Eles servem para tratar o efeito que a ansiedade faz no seu sistema cardiovascular. Como na ansiedade libera adrenalina, o beta-bloqueador ele bloqueia, é por isso que é chamado de beta-bloqueador, ele bloqueia a ação da adrenalina e aí faz com que ela não atue no seu coração e não deixa seu coração acelerar. É por isso que a gente utiliza muito em paciente ansioso, mas ela não age no seu cérebro diminuindo sua ansiedade, não é assim. Mas claro, como tem muita ansiedade, tem adrenalina, a adrenalina faz os vasos contraírem, faz o coração acelerar. Então medicamentos como, por exemplo, o propanolol, que é muito utilizado, o carvedilol, são medicamentos interessantes para ser utilizado nessa situação. E não perca a conta, nós já estamos na 7ª situação em qual remédio que eu uso. Então agora vamos falar para o paciente que tem problema renal. Muitas das pessoas falam que quem tem problema renal não pode usar, por exemplo, losartana, não pode usar enalapril. Em parte tem razão. Quando realmente o seu rim está muito detonado, quando ele está ali presta na biqueira para entrar numa diálise, realmente aí você tem razão. O ideal é não utilizar esses medicamentos, mas eles são ótimos para prevenir o problema renal. Sim, exatamente. Se você já tem um rim ali funcionando em torno de 50%, 60%, o beta-bloqueador vai agir muito bem. E diurético, doutor Cota? A gente pode utilizar diurético em paciente que já está com um problema renal? Nesses casos de pacientes que estão com problema renal, muitas das vezes nós vamos usar o quê? A furosemida. É um diurético potente. Mas veja, não é tão simples assim. Paciente renal tem que usar furosemida e tem que usar... Não.
vai depender do estágio que o paciente está, como é que o rim está funcionando, qual é o problema renal. Eu estou dando para vocês uma visão geral. Claro que eu não quero que vocês tenham aqui o conhecimento para sair prescrevendo o medicamento. Não é isso. Não cabe aqui a vocês. Mas vocês têm que ter uma ideia de qual medicamento que a gente pode utilizar. Oitava situação, paciente que tem hipertensão arterial sistólica isolada. O que é isso? É aquele paciente idoso em que, vamos dizer, a pressão 12/8, o 12 ele sobe com tudo, vai lá para 16, 17 e o 8 às vezes até cai. Então é aquele paciente que chega comigo que está com uma pressão de 17/6. Qual é o melhor remédio para pressão nesses casos? Os bloqueadores do canal de cálcio, como por exemplo, amlodipina. A amlodipina cai muito bem nessa situação, porque eles são muito potentes para baixar a pressão sistólica do medicamento. Então você que, principalmente idoso, ou você que só tem só pressão sistólica elevada, vale muito a pena tentar entrar antes uma amlodipina. E claro, não posso deixar de falar das grávidas, sim, porque é uma situação especial que a gente precisa de vez em quando comentar. Gravidez é bem tranquilo. O que a gente vai fazer? Paciente chegou comigo, paciente grávida é igual a metildopa. Todo médico já sabe. Isso aqui, o recém-formado em medicina, o acadêmico de medicina já sabe que paciente grávida vai usar metildopa. Por quê? Porque é um medicamento muito seguro para a mãe e para o bebê. Ele não é um medicamento que reduz mortalidade. Não. Eu estou falando reduz mortalidade do ponto de vista de hipertensão arterial sistêmica. Não, ele não vai, ele não serve, a gente não utiliza no dia a dia. Ele é um medicamento que a gente utiliza exatamente nessa situação, mulher gestante. E aí na gestante, eu acho que o cuidado não é nem o qual medicamento você deve usar, é qual medicamento que você não deve usar. E os dois principais, os mais famosos, claro, existem outros, mas eu vou falar aqui os dois principais, que são os parentes do captopril, como enalapril, tudo, e os pril da vida, e os parentes da losartana, como mesartana, valsartana. Esses medicamentos, por que eles não podem ser utilizados na grávida? Porque eles aumentam o risco de má formação do bebê. E antes de eu falar da 10ª situação, que é dor no peito, eu já estou pedindo aqui logo adiantando para você dar o like. Isso ajuda. Você chegou até aqui porque você está gostando. Então não esquece, dá um like que ajuda demais. Se inscreve aqui no canal para receber vídeos que nem esse, de fácil entendimento, sempre cientificamente comprovado. Tudo que eu falo aqui tem base científica e, claro, uma pitadinha de humor. Mas bora lá. 10ª situação em que eu tenho que escolher qual remédio. Dor no peito. O paciente chega comigo com dor no peito, que eu sei que é angina, não é qualquer dor no peito. É dor no peito da angina, é aquela artéria que está ali entupida. Qual o melhor remédio para utilizar nessa situação? Aí eu vou pensar, principalmente em três classes. Os IECA, como enalapril, os BRA, como a losartana, sim, a losartana é muito boa. E os beta-bloqueadores. Nunca junte, por exemplo, enalapril e losartana, não faça isso, isso aí está errado. Então eu vou tentar utilizar nesse paciente o quê? Eu vou tentar usar enalapril e um carvedilol, por exemplo. Uma combinação excelente que tem estudos que mostram redução de mortalidade nesse caso. Agora deixa eu fazer uma conclusão aqui bem rápida para você. Imagine a situação onde eu tenho um paciente idoso, um paciente que ele é renal, que ele já tem problema cardíaco e que ele tem asma. Como é que a gente vai escolher o remédio? Tá vendo só como não é tão fácil? Porque de vez em quando a gente pega pacientes complicados que nem esse e a gente vai ter que ir fazendo ajustes. Olha, bora começar com uma dose pequena aqui, depois aumenta ali e vai fazendo ajustes para poder escolher o melhor medicamento. Porque, por exemplo, num paciente idoso, que normalmente a gente não acaba não utilizando o beta-bloqueador, mas ele, como ele tem angina, beta-bloqueador para ele é maravilhoso. Para quem tem insuficiência cardíaca é ótimo, reduz mortalidade. Então eu tenho que pesar bem para não piorar também a asma dele e saber utilizar qual o melhor medicamento na dose certa. E então já deu para entender, não é tão simples assim. Mas claro, eu dei uma visão aqui geral para vocês e o mais importante é vocês não pensarem que tá com pressão alta, basta tomar uma losartana. Não é assim que funciona. Nós médicos, nós queremos também controlar a hipertensão.
mas o nosso foco principal é não deixar você morrer. A primeira coisa que o médico vai querer é que você não morra. A segunda coisa que nós vamos querer é que você não fique com nenhuma sequela, tipo infarto, derrame. Terceira coisa que eu não vou querer, que você fique hospitalizado. Quarta coisa que eu não vou querer, que você tenha algum efeito colateral. E quinta coisa é que você não tome muito comprimido. Mas veja, não tomar muito comprimido é a quinta na escala de prioridade. O primeiro é não deixar você morrer, óbvio. Então é assim que a cabeça do médico funciona na escolha de um medicamento. Por que eu estou passando isso aqui para vocês? Para mostrar que não é tão simples, para vocês não pensarem que hipertenso basta tomar remédio que está resolvido. Não é assim que funciona. É claro que eu não comentei todos os casos, tem casos aqui que eu não consegui relatar. Então faz o seguinte, coloca aqui no comentário qual é o seu caso e eu posso vir aqui fazer a parte 2. Qual o melhor medicamento para determinada situação. Um forte abraço, Deus abençoe todos vocês, nos veremos no próximo vídeo.